O ex-ministro Fernando Haddad ele tem conhecimento de São Paulo, dos tempos que participou do governo Marta, tudo, mas nunca fez campanha política. Nosso entrevistado de hoje é para apresentar suas propostas para São Paulo e principalmente discorrer um pouco sobre o que é a experiência de ser um candidato a cargo eletivo. Como tem sido esses primeiros dias, Haddad? Olha, Nassif, é uma experiência nova, por um lado, mas é um desdobramento natural da minha trajetória por outro. Eu fiz minha carreira acadêmica tem uma particularidade. Eu abordei várias áreas do conhecimento, direito, economia e filosofia, mas sempre tendo o mesmo objeto de consideração, que era o Estado. Como é que o Estado pode ajudar a sociedade a se emancipar? Como promover a partir do Estado liberdades e direitos sem intervir na vida das pessoas, que é a grande preocupação do liberalismo. E a minha participação na administração pública acabou sendo um desdobramento da minha carreira acadêmica. Conta um pouquinho, nessa parte acadêmica aí, qual era o seu grupo político? Quem que eram os ideólogos aí? Olha, como eu transitei pela Universidade de São Paulo, várias faculdades, não fiquei concentrado numa só, eu tive professores que eu lembro até hoje, assim, até pela amizade que mantive com eles desde então. Mas, por exemplo, na Faculdade de Direito, o Dalmo Dallari, o Carlos Comparato, o Alfredo Silva Teles, eram as maiores referências intelectuais. Depois, na Faculdade de Economia, também tinha um grupo de pessoas, Paulo Singer, Leila Paulani, pessoas que, e os meus colegas até hoje de mestrado, Reinaldo Fernandes, Paulo Piketty, e lá na filosofia, Rui Fausto, Marilena Chauí, Paulo Arantes, Roberto Schwartz. Eu acabei tendo muita sorte, porque eu acabei circulando pela Universidade de São Paulo num momento em que ela dispunha de um corpo docente espetacular na área de humanas. Então eu tenho uma formação assim, muito valorosa. E quando você vai, por exemplo, participar do governo Marta, quais os espaços que você viu para implementar essas ideias dentro de uma administração municipal? Isso acabou acontecendo mais no Ministério da Educação, mas eu fui convidado para integrar a gestão da prefeita Marta pelo João Sayad, que foi seu secretário de Finanças. E ali a tarefa era uma tarefa difícil, porque no período pós-PITA, ou seja, um descalabro financeiro medonho, nesse período nós tínhamos a exigência da prefeita de recuperar a capacidade de investimento da cidade. Então veja a contradição, a cidade quebrada e nós temos que em pouco tempo recuperar a capacidade de investimento. Fizemos isso. Em 1 ano e meio nós conseguimos sanear as finanças municipais e demos à prefeita Marta Suplicy condição de investir mais do que hoje, que tem 3 vezes o orçamento da época. Hoje São Paulo, você veja aqui, corredores de ônibus, fizemos mais. Céus, fizemos mais. Uma série de investimentos foram feitos num momento em que a prefeitura estava fragilizada do ponto de vista financeiro. Hoje o que me espanta na atual administração é que com um orçamento que supera 35 bilhões de reais, você anda a cidade e você não vê obras estruturais sendo realizadas. Então vamos pensar nessas obras estruturais aí. São Paulo teve esse crescimento desordenado, histórico aí, você tem hoje problemas de trânsito, problemas de um custo São Paulo que é elevadíssimo aí, e tem algumas alternativas aí urbanas aí, como esses novos projetos que podem surgir em áreas desocupadas aí. E a gente sabe pelo próprio crescimento desordenado da cidade que no certo momento vai ter que dar um corte, digamos, nesse modelo de expansão. Quais são os pontos básicos aí para mudar esse modelo? Olha, hoje o moderno urbanismo, o que ele busca? Ele busca uma cidade equilibrada. O que é uma cidade equilibrada no caso de São Paulo? Você tem 31 subprefeituras. Cada subprefeitura é uma grande cidade brasileira. Itaquera é uma grande cidade brasileira. Porque sozinha cada subprefeitura tem mais de 300 mil habitantes. E poucas cidades brasileiras têm 300 mil habitantes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aproximar a vida do bairro da vida da cidade. Os bairros de São Paulo, a região das subprefeituras,
tem que se aproximar tanto quanto possível da dinâmica de uma cidade plena, de uma cidade que tem tudo. Isso significa descentralizar oportunidades de emprego, descentralizar os serviços públicos e fortalecer o poder da subprefeitura, o poder local. Hoje em dia, o oposto do que está sendo feito. Hoje em dia, qual é o poder da subprefeitura? Hoje foi totalmente esvaziada a subprefeitura. A prefeitura é menos do que uma zeladoria hoje. Tanto é verdade que o perfil dos subprefeitos está aderente às suas novas funções. São muito esvaziadas, né? Nós queremos subprefeituras vigorosas, capazes de dialogar com a comunidade, né? Mas que poder teria na sua gestão um subprefeito? Nós retomaríamos o processo de descentralização que não só foi interrompido, como foi revertido. Toda a descentralização que tinha se iniciado na nossa administração, ela foi revertida. Foi tudo recentralizado nas secretarias. Resultado, o subprefeitor não anda, né? Não tem poder nenhum, né? Maremar é a zeladoria do bairro. Nós queremos mais. Nós queremos que o planejamento, por exemplo, eu pretendo instalar na cidade um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, nos moldes do governo federal. Acho que a experiência exitosa do governo Lula foi chamar lideranças sindicais, empresariais, acadêmicas, científicas, botar todo mundo para pensar o país, com uma frequência bastante acentuada. Eu quero fazer isso com São Paulo. Vou trazer, né, para perto do gabinete do prefeito a inteligência instalada na cidade, que não é pequena. A cidade tem muita inteligência instalada. Então, próximo do gabinete, o Conselho de Desenvolvimento. Mas, próximo a cada subprefeito, eu quero um Conselho de Representantes. Eu quero que cada bairro pense o seu desenvolvimento. Ela tem a sua vocação. Pensar a sua vocação, pensar, se é um bairro dormitório, como levar emprego para lá? Se é um bairro que só tem atividade econômica, como centro e pouco morador, como é que levar moradores? Mas só para entender, o prefeito, o subprefeito, além do diagnóstico, que ferramentas que ele teria para implementar? Orçamento. O orçamento dele? Ele tem que ter orçamento. Tá. Quer dizer, hoje o orçamento, ele não tem orçamento nenhum. Ele não pode pleitear uma obra, ele não pode alavancar investimentos, ele não tem o orçamento à sua disposição. Então nós temos que criar condições. Isso é um gesto de generosidade do prefeito. Aliás, o prefeito de São Paulo vai ter que fazer 2 movimentos nos próximos 20, 30 anos, obrigatórios. O primeiro deles vai ser descentralizar para as subprefeituras poder. E isso exige participação popular, conselho de representantes, sociedade mobilizada. E, graças a Deus, São Paulo tem muita associação para fazer esse papel. O outro movimento que ele vai ter que fazer, que pode parecer contraditório com esse, é garantir que nós comecemos a forjar uma autoridade metropolitana. Porque se nós não tivermos uma autoridade metropolitana, problemas como o transporte público serão insuperáveis. Nós não podemos mais pensar o transporte público só na capital. Porque muitos que trabalham na capital vêm, né, de Itaquá, vêm de Itapecerica, vêm de Franco da Rocha, vêm de Francisco Morato. Se você pensar o transporte público só na capital, você não vai dar conta do drama que é hoje o apagão do transporte. Porque não tem outro nome, porque nós estamos vivendo o apagão do transporte público por subinvestimento. Nós não estamos investindo metade do que deveríamos. O ritmo das obras, quando há, no caso do governo do estado, que tem o metrô e o monotrilho, o ritmo é lentíssimo. Nós, em 18 anos de governo do PSDB, menos de 30 quilômetros de linhas novas, né? As estações não são entregues, para não falar dos corredores, aí que houve um abandono total do projeto do São Paulo Interligado, né? Que é o que alimenta as linhas estruturais, né? Então nós não temos um planejamento de transporte, né? Imagina que este ano, que é o último ano da administração Serra Kassab, se anuncia um edital que estava previsto para 2005. Quer dizer, 8 anos criticando o modelo de São Paulo Interligado, para no último ano dizer, não, nós vamos retomar. Retomaram essa... anunciaram a publicação do edital dos corredores previsto para 2005. Quer dizer, com 8 anos de atraso. Então são coisas assim, que a moderna administração não aceita. Descontinuidade, não aceita você sepultar os projetos exitosos da administração anterior para fazer valer os teus. Essas coisas são atrasadas e são típicas dessa administração. Tem essas zonas de interesse social aí,
lado da ZEIs. Ah, não, você está falando das áreas que foram desindustrializadas e tal. Você tem sempre uma discussão aí de projetos urbanísticos. Sim. Você chegou a estudar temas, tem propostas? Assim? Olha, o plano diretor foi feito na nossa gestão. Só que ele não saiu do papel. O que é um plano diretor? São diretrizes a serem observadas. Pouca coisa saiu do papel. Por exemplo, os parques lineares. Isso saiu um pouco do papel. O que são os parques lineares? Quando você faz um processo de revitalização e você consegue recuperar áreas, né? Córregos, margens de rio, né? Que você aproveita e rearboriza, uma série de iniciativas. Mas a maioria dos instrumentos previstos não saiu do papel. Um deles, você tem que usar o sistema tributário para estimular, né? A descentralização da cidade. Nós tínhamos um plano de desenvolvimento da Zona Leste. Estava esboçado, nós tínhamos que desdobrá-lo em ações práticas. Ou seja, levar emprego para a Zona Leste. Se você não levar emprego para a Zona Leste, você vai ter que continuar transportando 2 milhões de pessoas por dia para onde tem emprego. Se nós tomarmos o centro de gravidade do emprego, Nassif, está acontecendo o seguinte: para onde vai o centro de gravidade do emprego? Para o sudoeste da cidade. Por quê? Porque ele está indo lá em direção ao sul. Ele já foi para Paulista, foi para Faria Lima, Berrinho, ele está indo para aquela região. Agora Marginal Pinheiros, não é isso? E a cidade está expandindo para onde? Para onde ela pode expandir. Não é nem para o sul nem para o norte, é para o leste. Então você vai distanciando o cidadão de onde ele trabalha. É o que está acontecendo na cidade. O que a prefeitura tem que fazer? Impedir o empreendimento? Não, ordenar, regular. O papel do poder público não é inibir o investimento privado, que é grande em São Paulo. O Brasil está atraindo bilhões de dólares por ano de investimento. E eles ocupam São Paulo, Rio, são as duas grandes cidades que atraem investimento. Agora, se o poder público não regular a expansão, que é o que você está sugerindo, você tem uma expansão desordenada. O que você acha desses direito de construção que, em geral, é utilizado para driblar restrições de construção aí em áreas da cidade? O direito de construção. Sim, o outorga onerosa. Olha, você tem lugares da cidade que você deveria estimular. Você não devia. A outorga não deveria ser onerosa, na minha opinião. Se você quer levar moradia para um bairro que não tem, quer levar emprego para outro que só tem moradia, você tem que favorecer esse tipo de empreendimento. Quer dizer, essa visão fiscalista da prefeitura hoje, né, que vale para o trânsito e vale para a construção civil. No trânsito, em vez de você ter gestão do trânsito, você tem uma máquina arrecadatória de multas. Você não tem a CET orientando e menos ainda planejando, porque a CET foi sucateada. Você não tem engenheiro de trânsito nos bairros redesenhando os fluxos. Você dobrou a frota, é natural que você precise redesenhar a cidade. Né? Agora, se você deixa a cidade como era 10 anos atrás, com uma frota metade da atual, o que você gera? O caos. Então as pessoas não conseguem transitar pelos bairros, mesmo de final de semana. Você vai num sábado, num centro comercial, São Miguel, São Mateus, você não consegue circular, porque não há engenharia, não há gestão de trânsito tampouco, orientação. Você precisa de agentes e a CT precisa ser recuperada. Né? Mas do outro lado, no caso também das operações urbanas, vale a mesma regra. Você não pode pensar exclusivamente em arrecadar. Muitas vezes você tem que ver o empresário como um aliado da prefeitura, se ele concorre para a descentralização das atividades. Se ele está atuando no sentido desejado pelo poder público, por que está onerado? Agora, nas operações urbanas tem um conflito. Se você deixar... O ideal, segundo os urbanistas, é você ter algo equilibrado, que você tenha desde a moradia de melhor nível, chamada mixagem, acabar com esse modelo de segregação do Mato de São Paulo. Como fazer isso sem ser através de indução fiscal? Não vejo outra maneira. A indução fiscal. O que eu estou dizendo é que a indução fiscal não pode ser só punitiva. Entendi. Eu estou dizendo que nós temos que ter... Tem que ter serviço de um planejamento. Quer dizer, só uma orientação fiscal punitiva, você aumenta a tua arrecadação ou você inibe investimento. Ela tem que ser, de um lado, restritiva, falar, aqui já tem demais, quem quiser mais do mesmo vai ter que pagar.
Agora, no outro canto da cidade, onde nós temos que fomentar, seja atividade econômica, seja produção de moradia, para mixar os bairros, né, você precisa estimular. Então você tem que ter uma política de estímulo fiscal. Tá. Em relação à dívida da prefeitura, é possível tocar sem uma renegociação com o governo federal? Então, veja bem, a dívida, ela tem, o contrato prevê que 13% da arrecadação vai para a União. Seja a dívida de que tamanho for. Podia ser metade da atual, nós perderíamos 13% da receita. Então, isso não pode servir de desculpa para não voltar a investir. Eu tenho visto os administradores atuais colocando a culpa na dívida da falta de investimento. O contrato do Rio não é muito diferente do de São Paulo e o Rio, com metade do orçamento, está investindo mais. Então, essa desculpa da gestão Serra Kassab não vale. Agora, tem que ser repactuado? Tem. Alguns estados estão procurando o caminho da troca do indexador. Onde estão os principais itens aí de despesa que consomem recursos do orçamento? Olha, houve um incremento muito grande dos gastos de custeio fora folha. Isso que é interessante notar. Terceirizado? A terceirização tomou conta das finanças. Em que áreas? Saúde, principalmente? Não, em geral, a máquina em geral, o custeio fora folha. Quer dizer, não dá para botar a culpa na folha. Não foi a folha que cresceu desmesuradamente, nem o investimento. Então você não tem nem o servidor, nem o empresário como os vilões dessa história. Você não tem investimento e você não tem uma folha muito elevada. Mas uma terceirização, um processo de terceirização muito intenso. E serviços públicos em geral. Né? E a sua ideia qual vai ser? Olha, nós temos que dar mais transparência para esses gastos, né? E nós temos que apertar. Por exemplo, a questão dos postos e hospitais municipais de saúde, os conselhos funcionam? Não estão funcionando bem, a reclamação é geral. Inclusive, é um esvaziamento da participação popular, né? No controle do gasto público. Então, nós precisamos, nós precisamos realmente cuidar disso. Né? Vamos pegar duas áreas aí que se transformaram, como você falou, em fonte de arrecadação. A inspeção veicular e essa questão dos semáforos eletrônicos por toda a cidade. Qual é a sua posição em relação à inspeção veicular, por exemplo? Eu sou a favor da inspeção e contra a taxa. Eu acho que a taxa ela não contribui pelo seguinte. Em primeiro lugar, hoje você licencia em outros municípios o teu carro, ou não licencia. 1/4 da frota de São Paulo não é licenciada. 1 em 4. E geralmente é o carro que precisa regulagem de motor. Esse é que não passa pela inspeção. O que passa pela inspeção é o carro que muitas vezes sai da concessionária. Não precisa. E que no exterior, no exterior é só depois do 4º ano de uso do carro que ele tem que passar pela inspeção. Porque ele está na garantia de fábrica, é a fábrica que tem que regular o motor. Ele está na garantia. Então aqui você está cobrando de quem não precisa e deixando de fazer a inspeção de quem precisa. E muitas vezes não tem o dinheiro da taxa. Ou então está com o carro totalmente irregular. Segundo lugar, nós pagamos o IPVA mais caro do Brasil. O proprietário de veículo automotor em São Paulo paga uma alíquota de 4%. É a mais elevada do Brasil. Tanto é que tem muita gente que licencia o carro fora de São Paulo, em busca de uma alíquota menor. Sobretudo as empresas que têm frota. Essas licenciam todas fora. Né? Há iniciativas para coibir isso, né? Mas isso foi assim o tempo todo. Né? Então, você tá criando um problema ao invés de resolver outro. Você quer melhor qualidade do ar? Tem como fazer, fiscalizando. Não é? A taxa totalmente indevida. Dentro de um modelo de gestão de uma metrópole aqui em São Paulo, hoje a divisão do secretariado, assim, da maneira como é feita hoje, é o mais eficiente ou se pode pensar em formas novas aí de organizar as ações e as demandas? Olha, você não tem integração entre áreas. Né? Você vai perguntar para o secretário do Meio Ambiente por que ele está removendo as famílias da área de risco e jogando na rua com um bolso aluguel, ele responde que o problema da habitação não é dele, que o problema é da Secretaria de Habitação. Ou seja, não dá para ser assim. Né? Se tem uma família em área de risco, ela tem que ser removida, bem, tem um laudo técnico mostrando que há risco de vida ali, de
desabamento, você tem que ter ato contínuo um programa habitacional. São Paulo está no pior momento de produção de moradia popular. Isso num país que está batendo recordes atrás de recordes de produção de moradia popular. Então há uma contradição entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo em São Paulo, desse ponto de vista. Sem moradia popular, não vamos resolver o problema ambiental. As pessoas às vezes não fazem as conexões. Qual que é o problema de São Paulo, ambiental de São Paulo? Em primeiro lugar, resíduo sólido. Você não tem uma política de resíduo sólido. Coleta seletiva estagnou em São Paulo. O mundo inteiro evoluiu. Aí você tem o problema de tratamento de esgoto. Por que a Sabesp não avança no município? Um dos problemas é a questão da moradia. Né? A questão das áreas verdes. Quando se fala em esgoto, ela até pode captar, mas tudo vai via rio. Pois é. E às vezes não trata. Terceiro lugar, áreas verdes. Como é que você vai abrir espaço na cidade para respirar se você não reordenar o uso do solo? Então a moradia conversa com áreas verdes, com resíduos sólidos, com tratamento de esgoto, que é toda a agenda ambiental para recuperar as águas, recuperar os rios e córregos, a cidade ter mais arborização. Então nós temos que enfrentar a questão habitacional. Né? Haddad, como que você vê os órgãos de planejamento que já tiveram uma função relevante aqui, CEPAM, Fundac, de alguma maneira, o que serão os centros de pensamento estratégico aí para te ajudar com ideias e propostas? Olha, eu estou querendo criar uma fundação de amparo à pesquisa aplicada, uma fundação municipal. Eu te falava que nós temos muita inteligência instalada. E a prefeitura gasta centenas de milhões de reais em projetos. Não é falta de investimento em projetos. Mas há um divórcio completo entre o investimento em projetos e as decisões políticas. Parece que são duas prefeituras. Uma pensando no futuro, tecnicamente, e a outra pensando politicamente outros temas que não aqueles que as áreas técnicas sobre as quais estão debruçadas. Então, o problema de São Paulo hoje é político. Você não tem um prefeito com foco na cidade. Está com foco em outra coisa, mas não está na cidade. Câmara de Vereadores, pode ser um obstáculo? Olha, sempre pode, mas veja bem, eu sempre dou o exemplo do Ministério da Educação. Nós promovemos na CIF, sem medo de ser injusto com ninguém, a maior reforma educacional da história do país. Nós reescrevemos, por meio de 2 emendas constitucionais, todo o capítulo dedicado à educação da Constituição. E nós aprovamos mais de 50 projetos de lei. Aí tem expansão de federal, tem ProUni, tem Fundeb, tem piso do professor, tem universidade aberta, tem Instituto Federal, tem tudo o que você quiser. Foi a maior reforma. Agora, eu tenho que fazer justiça. Nós aprovamos todas essas leis com o apoio da oposição. Com o apoio da oposição. Ou seja, nós sentávamos com a oposição, esse é o nosso projeto, você tem como melhorar? A oposição, temos uma emenda, ou 2, ou 3. Vamos discutir. O texto é esse, melhora, contempla a todos, é bom para o país, vamos aprovar. Que a arte da política é você ter um projeto que integre todos os lados, não só a oposição, como a própria sociedade civil. Evidente. Olha, nós chamamos Conferência Nacional, foram 4 conferências nacionais. Né? Foram mais de 50 projetos de lei, sendo 2 emendas constitucionais, e aprovamos com o apoio do PSDB e do DEM. E as pessoas falam, mas o Fernando é técnico, mas o efeito político de você buscar o consenso tem que ser observado. Quer dizer, nós éramos uma equipe de professores querendo o bem do país na educação, mas não éramos os donos da verdade. Nós íamos para o Congresso, assimilávamos as propostas, né, que aperfeiçoavam os nossos projetos, nunca tivemos dificuldade em aprovar. Nada. Explica um pouquinho a realidade política de São Paulo. Porque São Paulo entra na redemocratização com liderança em contexto, novos quadros, tudo, que sobrevivem até hoje. E de repente você tem uma crise política que pega todas as lideranças tradicionais. Na sua opinião, São Paulo, o que explica esse momento político de São Paulo? O que é esse momento político de São Paulo? Olha, Nassif, eu entendo que nós precisamos viver um momento de reconciliação, sabe? São Paulo é muito importante para o Brasil, mas o Brasil é muito importante
para São Paulo. E às vezes isso não fica claro na cabeça de alguns políticos paulistas ou paulistanos. Não fica claro. Né? Eu vou te dar um exemplo. O Brasil hoje é capítulo obrigatório da literatura internacional sobre nações. Não tem um livro novo, recente, 3, 4 anos para cá, que não tem um capítulo dedicado ao Brasil. O Brasil é tema. Né? No caso de regiões metropolitanas, a cidade de São Paulo não aparece. A prefeitura não aparece como alguém que propõe soluções inovadoras. Quer dizer, é uma prefeitura acanhada para um momento que o Brasil está vivendo. Agora, tem um outro estudo que mostra que, assim como no Renascimento, no momento pré-Estado Nacional, as cidades tiveram grande importância no vigor dos territórios, hoje, no período pós-Estado Nacional, as cidades estão recuperando. Né? Eu soube de um estudo dizendo que mais de 40% das patentes nos Estados Unidos são registradas em 4 cidades apenas. 4. Ou seja, é a cidade propulsora, promotora do desenvolvimento nacional. Então, nós podemos fazer do Rio de São Paulo, você veja que o Rio está se beneficiando da parceria federativa. Né? É um prefeito que conversa com o governador e conversa com a União. Está se beneficiando disso. Nós podemos ter um grande projeto de desenvolvimento metropolitano em São Paulo. Agora, você precisa fugir das velhas amarras da política tradicional. O que está amarrando São Paulo é o velho, é o tradicional. Nós precisamos dar um salto, compreender a importância de São Paulo para o país e compreender que o Brasil está vivendo um momento que interessa a São Paulo. Essa conciliação, ela é fundamental. E, infelizmente, ainda nós estamos na velha quadra histórica de... Você acha que pode ser superado as mágoas? Olha, eu acho que o grande lance, né, do presidente Lula, do PT, da presidenta Dilma, em lançar um nome novo para São Paulo, é uma pessoa com o meu perfil, é um pouco dialogar com esse imaginário, o imaginário da importância da cidade para o Brasil e a importância que o momento Brasil pode representar para uma guinada, para uma virada, para uma mudança de patamar das políticas públicas locais. Bom, candidato Fernando Haddad, muito obrigado aqui por sua entrevista, o Luiz Nassif online, e ânimo na campanha aí.